Bem-vindos! Eu sou a professora Adriana Turco e esse é o segundo ano F. Nós preparamos uma aula para vocês. Cada um vai mostrar um pedacinho. Helena, o que nós estamos fazendo aqui? Lendo livros de conto. E que tipos de livros nós estamos vendo aqui? Que tipos de textos? Livros de contos de fadas da imaginação. O que é um narrador, Arthur? É uma pessoa que está contando a história. Qual foi o livro que nós trabalhamos no segundo trimestre? O meu primeiro livro de contos de fadas. Miguel, o que é um texto narrativo? Conta pra gente. É um conto que é inventado da imaginação. Tem um narrador, começo, meio e fim. Qual foi o conto que nós escolhemos? Pedro e o Lobo. Como nós fizemos essa escolha? A gente viu várias versões do Pedro e o Lobo. Os dois livros e a Fafá conta o orquestrado. Os alunos falavam para a professora como podia ser a história e a professora escrevia na lousa. Bom, nesse grupo nós vamos mostrar um pouquinho como trabalhamos na lousa e da pontuação que a gente usou também, tá bom? Então eu vou montar aqui, ó. Pedro perguntou ao passarinho. O que está faltando aqui, Pedro? O parágrafo. O que é o parágrafo? O espaço da margem até a primeira palavra. Isso mesmo, a gente vai usar esse amarelinho aí para marcar o parágrafo, certo? Raul, aqui está dizendo que alguém vai perguntar, que o personagem vai perguntar. O que a gente precisa usar? Qual é o ponto que a gente precisa usar? 2 pontos. Muito bem, a gente coloca aqui os 2 pontos. Agora, o Pedro está perguntando. Você está bem? Isa, um personagem está falando. O que falta aqui? Você está bem. Parágrafo. O parágrafo, que é o espaço entre a margem e a primeira palavra. Mas como é uma fala, o que tem mais aqui? O travessão, que um personagem está falando. Bom, aqui é uma pergunta, Anthony. O que está faltando? Que ponto está faltando aqui? Você está bem. O ponto de interrogação. Você está bem? Claro, o que nós estamos fazendo aqui? Reescrevendo o conto orquestrado Pedro e o Lobo. Cada um reescreveu um parágrafo. Vitor, você pode ler um pedacinho do livro pra gente? Pedro e o passarinho e o gato cois. Bom, nesse grupo nós vamos falar um pouquinho sobre a ilustração do nosso livro. E nós pedimos ajuda para a nossa professora Roberta, professora de arte. Qual foi a técnica que a professora Roberta nos ensinou? A desenhar com massinha. Antes do desenho da massinha, o que vocês fizeram? A gente desenhou com lápis, grafite no papel e pintou. A gente tinha que pegar um papel e com o desenho que a gente fez, a gente devia copiar no papel e fazer com massinha. E depois de pronto o desenho com massinha, como vocês pintaram o fundo? A gente pintou com a Liliana, pincel e água. Agora vocês ficarão com a professora Mariana e com o segundo ano F para saber um pouquinho mais sobre Pedro e o Lobo orquestrado. Como pudemos perceber até aqui, as histórias são importantes aliadas para o desenvolvimento da alfabetização das crianças, assim como elas foram trabalhadas em língua portuguesa, trabalhando os gêneros textuais. Aqui nas aulas de música, nós também utilizamos a história para desenvolver conteúdos musicais com as crianças. E foi o que aconteceu quando escolhemos o poema sinfônico Pedro e o Lobo. Me conta uma coisa. Nós vimos que no poema sinfônico Pedro e o Lobo, quem criou essa história não foi um escritor, mas foi um músico. Por que esse músico, Sergei Prokofiev, ele criou essa história? Antigamente, as músicas eram só feitas pensando nos adultos. E Sérgio gostava tanto das crianças e não queria que elas se desinteressassem. Qual
foi a ideia que ele teve para fazer com que isso não acontecesse? Ele sabia que as crianças gostavam de história e música, por isso juntou as duas coisas e criou o poema sinfônico Pedro e o Lobo. O que tem a ver música com essa história? Cada personagem da história do Pedro e o Lobo tinha um som e uma melodia tocada pelo instrumento. Então, cada personagem tinha um instrumento que o representava, né? É. Então, toda vez que um personagem aparecia e entrava em Fazia uma ação, ação, tocava uma melodia com o instrumento desse personagem. e assim a gente aprendeu sobre a orquestra, não é verdade? E nós vimos como uma orquestra precisa de uma organização gigantesca para poder funcionar. E vocês podem me ajudar a lembrar um pouquinho aquilo que aprendemos sobre a orquestra? Então vamos lá. A gente viu o mapa da orquestra e percebemos que ela é dividida em algumas famílias, certo? Melissa, você pode me lembrar quem é a família que fica lá no fundo, lá na última fileira da orquestra? Lá no fundo é a família da percussão. Para que esses instrumentos façam som, tem que bater, raspar ou chacoalhar. Por que essa família fica bem lá ao fundo da orquestra? Elas ficam mais ao fundo para que o som deles não encubra o som dos outros instrumentos. Muito O bem. xilofone e os pratos são exemplos de instrumentos de percussão. Bora ouvir um pouquinho deles? A gente percebeu que aqui no fundo nós temos os instrumentos de percussão. Mas aqui ao centro da orquestra, nós temos outra família de instrumentos. Você pode falar pra gente um pouquinho sobre essa família? É a família do sopro. Existem 2 grupos da família. O grupo 1, a família dos metais. São instrumentos com muitas curvas que fazem um som, como a tuba. Mas os da madeira são retos. Muito bem. Você tem um instrumento aí pra nos mostrar? Sim. Você pode mostrar que instrumento é esse? É uma flauta transversal. E a flauta, ela pertence a qual desses 2 grupos que você falou? Do grupo 2, da madeira. Muito bem. E a gente não pode tocar agora, né, Miguel? Porque como nós estamos usando máscara e a flauta é um instrumento de sopro, infelizmente nesse momento a gente não vai poder tocar, não é mesmo? Já vimos que lá ao fundo temos o instrumento da família da percussão, no centro da orquestra a família do sopro. E quem são os instrumentos que ficam lá na primeira fileira da orquestra? Na primeira fileira temos os instrumentos de cordas, que chamamos de quartetos de corda. Existem 4 instrumentos principais: o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Para tocar eles precisa de um arco raspando nas cordas que faz o som. O violino, que é menor, tem um som mais agudo, e o contrabaixo, que é maior, tem um som mais grave. E você tem aí um instrumento para nos mostrar? Que instrumento é esse? Esse é o violino. Você consegue tirar um som dele pra gente poder ouvir? Sim. Então vai lá. Muito bem. Então, olha quantas coisas a gente aprendeu, não é? Mas Isa, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Imagina quantos músicos estão fazendo parte deste grupo. Eles precisam de uma referência, de alguém que vá conduzi-los para que eles toquem da melhor forma possível. Você pode nos dizer quem é essa pessoa? É o maestro. Ele faz que todos os músicos toquem juntos. Ele também ajuda na expressão musical. Por isso, uma mesma música pode ser ouvida de diferentes formas se mudar o maestro. Muito bem, gente linda. Vocês viram quantas coisas a gente aprendeu? E olha só, sabe o que é importante? Essa música do Pedro e o Lobo, essa história nos fez pensar e nos inspirou
a ver como a música ela é importante no desenvolvimento de uma educação inclusive de qualidade para todas as crianças, não é verdade? Muito bem. Tudo isso que acabamos de mostrar aqui é só um pedacinho daquilo que trabalhamos e desenvolvemos aqui nas nossas aulas. Eu espero que todos vocês tenham gostado e aproveitado para aprender um pouquinho mais sobre tudo isso que ensinamos. Obrigada!